Subtítulo: Obediência parcial e desobediência. Não é suficiente obedecer parcialmente ou começar obediente só para retroceder depois. Esse é um erro em que muitos na Bíblia caíram. Um exemplo específico foi o rei Saul. A ele foi dito expressamente pela palavra do Senhor para ir e destruir totalmente a Amaleque, que matasse todo homem, mulher e criança, bem como todo animal. Nada que respirasse era para ser poupado. Saul não respondeu: "Eu não farei isso." Muito frequentemente, nós limitamos a desobediência meramente ao óbvio: rebelião descarada. Ainda assim, isso está longe do exato. Outra coisa que Saul não fez foi concordar e depois mudar de ideia. Muitos de nós entendemos essa forma de desobediência também. Saul não a negligenciou, fez da ordem uma prioridade e finalmente a desobedeceu por desconsideração ou esquecimento. A maioria admitirá que esse comportamento não seja obediente, mas iria desculpá-lo por causa das boas intenções. Provavelmente, todos concordariam que essas situações representam padrões de comportamento desobediente, mas vamos voltar nossa atenção para os atos de Saul. Ele imediatamente reúne seu exército e ataca, matando todo homem, mulher, menino e criança de colo. Dezenas de milhares são mortos ao fio da espada de Saul e seu grande exército. No entanto, Saul poupa ao rei Amaleque. Por quê? Eu acredito que ele estava agindo de acordo com a cultura daquela época. Se você conquistasse uma nação, trouxesse seu rei vivo e o fizesse escravo em seu palácio, ele seria um troféu vivo. Saul também matou milhares de animais. Ainda assim, ele poupou o melhor das ovelhas, dos bois e dos animais gordos e os cordeiros e tudo que era bom e deu ao seu povo para que eles pudessem sacrificar ao Senhor e fazer a coisa que era das Escrituras, entre aspas. Imagine como o povo deve ter visto isso. Enquanto sacrificavam estes animais condenados a Jeová, eles pensavam: "Que santo rei nós temos! Em tudo ele põe o Senhor em primeiro lugar." Mas Deus tinha outro ponto de vista. Ele lamenta a Samuel: "Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras." 1 Samuel 15:11. Saul matou dezenas de milhares e poupou somente um. Ele fez 99,9% do que lhe fora ordenado. Muitos de nós veríamos obediência em sua missão, ainda assim Deus vê desobediência. De fato, alguns versículos depois, ele chama isso de rebelião por meio do profeta. Obediência parcial não é de forma alguma obediência aos olhos de Deus. A quase completa obediência, mesmo 99%, não é considerada obediência, e sim rebelião. Quão frequentemente nós ouvimos isso? "Por que você não vê tudo o que eu fiz? Você só vê o pouco do que eu não faço?" Saul certamente poderia ter dito isso, embora esse pensamento estivesse em sintonia com o raciocínio humano e não com o divino. Subtítulo: A intimidade é diretamente proporcional à nossa fé. Ao continuarmos a ler a vida de Saul, notaremos uma firme deterioração da sua fé. Ele progressivamente fica mais distante do Senhor. Seu nível de intimidade diminui pelo fato de que nossa habilidade de ter intimidade com Deus é diretamente proporcional à nossa fé. A respeito disso, o apóstolo João diz: "E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como, perante Ele, tranquilizaremos o nosso coração. Pois, se o nosso coração nos acusar,
Certamente, Deus é maior do que nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. 1 João capítulo 3, versículos 19 ao 21. Nossa habilidade de ter intimidade com Deus é diretamente proporcional à nossa fé, e nossa fé é proporcional à nossa obediência a Ele. Agora me deixe esclarecer este ponto. Não estou falando de desobediência que é seguida imediatamente pela confissão e arrependimento. O pecado de Davi foi muito maior que o de Saul, mas ele se arrependeu imediatamente. Sua fé não falhou, nem sua habilidade de ter uma comunhão íntima com o Senhor. Saul, por outro lado, continuou procurando seu próprio benefício para proteger e aumentar o que ele pensava ser seu. Seu coração não era temente a Deus como o de Davi o era. Um bom exemplo disso, em nosso dia a dia, seria a dinâmica entre marido e esposa. Se um deles se tornar egoísta e não se submeter ao outro, a confiança e a intimidade são perdidas. O marido pode dizer: "Ei, eu pago as contas, coloco comida na mesa, um teto sobre a sua cabeça e compro roupas para você. Qual é o problema em eu ter uma namorada por fora?" Ele pode dizer: "Eu te amo", e até dizer que está cuidando bem dela. Mas garanto que o nível de intimidade entre eles irá rapidamente se deteriorar por causa da sua desobediência em somente uma área. Nós podemos perguntar: "Senhor, eu vou à igreja regularmente, pago meus dízimos, leio a Bíblia e oro. Então, por que minha fé é tão fraca?" Bem, deixe-me fazer uma pergunta. Como você está tratando a sua esposa? Deus diz: "Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações." 1 Pedro 3, versículo 7. Nossa comunhão com Deus é interrompida porque não somos obedientes em todas as áreas. Lembre-se das palavras de Jesus: "Assim também vós, depois de haverdes feito tudo quanto vos foi ordenado." Obediência parcial não irá aumentar a nossa fé. Esse mesmo princípio se aplica à maneira como as esposas tratam seus maridos, filhos tratam seus pais e até como os pais tratam seus filhos. Outra questão que poderia ser perguntada: você é um homem ou uma mulher de palavra? A Escritura nos diz que a pessoa que irá ter intimidade com Deus é o que jura com dano próprio e não se retrata. Salmos 15, versículo 4. Você deu sua palavra somente para não a manter? Você habitualmente peca com sua boca e depois se pergunta por que sua fé é fraca? Eu poderia continuar repetidamente com as perguntas. O ponto é que nós vivemos nossas vidas buscando ser totalmente obedientes à palavra de Deus, porque nos é dito sem meios termos: "Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis." 1 João capítulo 2, versículo 1. Muitos têm olhado para o pecado de um modo livre ou legalista. Esses que o veem casualmente acreditam que eles podem violar a palavra de Deus, pois nós temos graça e misericórdia e que tudo foi coberto na cruz. Sim, com certeza, foi tratado na cruz, mas devemos nos lembrar o que Paulo disse aos cristãos: "Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça?" Romanos 6, versículo 16. Novamente,
O próprio Jesus dirá àqueles que o chamaram de Senhor e ainda assim pecaram habitualmente: apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mateus 7:23. Os legalistas veem a violação do pecado como se uma pessoa estivesse sendo tirada do seu clube da santidade. Não é o que deve nos motivar a ficar longe de qualquer forma de desobediência. De fato, essa motivação não pode nos impedir de pecar. No entanto, quando vemos o pecado como sendo prejudicial à nossa fé, o que certamente irá atrapalhar nossa intimidade com Deus, nós iremos fugir disso. Por quê? Porque nós desejamos, mais que tudo, proximidade com Ele. Agora entendemos o que Tiago nos diz antes e depois de nos dar o convite para nos aproximarmos de Deus. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. Tiago 4, versículos 7 e 8. Tudo está centralizado ao redor da obediência. Por quê? Para que nós possamos nos aproximar com plena certeza. Novamente, vamos olhar a escritura do começo deste capítulo. Tendo, pois, irmão, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Hebreus 10, versículos 19 ao 23. Nossa confiança ou plena certeza origina-se da fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus, a qual é aumentada pela contínua obediência. Se pecarmos, temos um advogado diante do Pai. E se nós somos rápidos para nos arrepender, então nossa consciência será livre da condenação, porque o sangue nos limpa e nos deixa mais brancos que a neve. No entanto, se continuamos a pecar deliberadamente, então nossa consciência nos condenará, e Deus é maior que a nossa consciência. Em troca, com certeza, teremos dificuldades para nos aproximar do Deus vivo. Subtítulo: Esperança. Agora nós vamos para a segunda declaração feita na Escritura acima. Guardemos firme a confissão da esperança. A esperança é frequentemente mal compreendida. Não é uma palavra acompanhada de um talvez. Ao invés disso, ela significa confiante expectativa. Quando Deus apareceu pela primeira vez a Abraão, ele prometeu: eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Gênesis 15, versículo 1. Abraão não tinha nenhuma esperança natural de ter filhos com a sua esposa estéril. Então sua resposta foi um pouco desanimada: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Gênesis 15, versículos 2 e 3. Estava claro que esse homem tinha pouca ou nenhuma esperança, e Deus sabia que Abraão não podia receber suas promessas se ele não o fizesse. Então o Senhor o levou para fora naquela noite e disse para ele contar as estrelas. Eu acredito que isso aconteceu deste jeito. Abraão pegou no sono enquanto estava contando as inumeráveis estrelas. Na manhã seguinte, o Senhor o acordou com uma pergunta: você já contou todas? Abraão disse: não, elas são muitas. Deus sabia a resposta que ele estava procurando e prosseguiu com: será assim a tua posteridade.
muitos para contar. Gênesis 15, versículo 5, na Nova e Viva Tradução. Deus colocou dentro dele a esperança divina, uma visão clara da sua promessa a Abraão. Multidões de crianças, toda vez que olhava para as estrelas, ele era lembrado da promessa de Deus e ouvia inúmeros descendentes clamando: Pai Abraão, Pai Abraão. Em referência a isso, o Novo Testamento diz de Abraão: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Romanos 4, versículo 18. O que lhe fora dito? Será assim a tua posteridade, muitos para contar. Sem a esperança natural, a divina entrou em ação para ofuscar o que era visto com a promessa. A esperança divina viu além do evidente no terreno de Deus, da confiante expectativa. Abraão escolheu passar por cima do óbvio para ficar com o divino. De fato, a Escritura nos diz que ele estava completamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Romanos 4, versículo 21. Ele recebeu a promessa pela fé reforçada e pela esperança. Foi-nos dito: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Hebreus 11, 1. Nossa fé nos dá substância para a esperança ou promessas de Deus. Como nós vimos em Abraão, a esperança divina é a visão ou o projeto da vontade de Deus que nós ainda não somos capazes de ver com os nossos olhos. A esperança divina é extremamente importante porque sem esperança, a fé não tem nada para dar substância. A palavra de Deus não só coloca fé nos nossos corações, ela nos dá também esperança ou visão para a fé. Isso pode ser comparado ao conjunto de materiais de construção, como as telhas, janelas, pedrinhas, madeira, cimento, tijolos e daí por diante. Nós poderemos ter todos os materiais, mas, ainda assim, sem um projeto, o processo de construção seria um desastre. Você talvez pense: eu poderia construir sem um projeto. Talvez, se você tivesse um projeto em sua mente, ainda assim haveria a necessidade de algum tipo de plano. Subtítulo: Entrando na promessa atrás do véu. A respeito da intimidade, vamos olhar novamente para o nosso versículo principal. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Hebreus 10, versículos 19 e 23. O escritor está claramente falando a respeito de se aproximar do Senhor. Novamente, olhe para estas palavras: guardemos firme a confissão da esperança. Lembre-se que a esperança é um projeto, uma visão, um quadro divino daquilo que nós não podemos ver com os nossos olhos. Com este pensamento, leia cuidadosamente o seguinte: pois os homens juram pelo que lhe é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio,
a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme e que penetra além do véu. Hebreus 6, versículos 16 ao 19. Você viu isso? Coloque estes versículos junto e você tem. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Hebreus capítulo 10, versículos 22 ao 23 e Hebreus 6, 19. A Nova e Viva Tradução diz desta maneira: isso nos leva através da cortina do céu até o santuário íntimo de Deus. Foi Deus quem deu a Abraão a visão clara da esperança divina. Quando isso é a respeito da intimidade, o Espírito Santo dá a visão divina do que os nossos olhos terrenos não podem ver. O próprio Senhor, que habita na sala do trono no céu. Quando nos aproximamos, nos direcionamos ao Espírito que está dentro de nós. Passamos através do véu da nossa carne e pensamento natural limitado e entramos em sua presença. Uma vez lá, nós já passamos através do santuário interior do céu, onde encontramos Jesus e o Pai. Nesse santuário interior, experimentamos intimidade com o Senhor da Glória. Os cristãos frequentemente tentam se imaginar andando na sala do trono enquanto eles oram. Ainda assim, sem a ajuda do Espírito Santo, isso pode ser comparado à incapacidade de Abraão de compreender a promessa de Deus sem a visão. Somente depois que o próprio Senhor pintou uma imagem clara para ele, Abraão pôs sua segurança no que Deus havia prometido. Nós não podemos experimentar uma verdadeira e próxima intimidade no santuário interior sem o Espírito Santo. Ele nos dá esperança ou visão clara do que o nosso olho não pode ver. Com essa visão, nos aproximamos com plena certeza de fé e com toda a intrepidez para desfrutar do que Deus pagou tão alto preço para que nós vivêssemos. Oh, obrigado, Jesus, por derramar o seu sangue real por nós, para que pudéssemos chegar com confiança diante da própria presença de Deus, agora e para sempre. Aleluia! Subtítulo: Questões para estudo. Primeiro, a palavra bíblica esperança, confiante e expectativa, é comparada a talvez isto aconteça. Você já se viu soltando palavras ao ar com uma atitude de talvez isto aconteça, sem uma confiante expectativa? Se sim, o que isso pode dizer sobre a condição da sua fé? Segundo, duas perguntas têm sido feitas pelos cristãos desde a época dos apóstolos. As perguntas são praticamente as mesmas nas suas palavras, mas profundamente diferentes no modo em que elas são feitas. Primeiro, como nós conseguimos fé? Segundo, como nós aumentamos a nossa fé? Dentro do que você aprendeu neste capítulo, como você responderia a essas perguntas? Terceiro, ao comparar a natureza da obediência de Saul com a de Davi, quais as diferenças você vê? Como a obediência influenciou a intimidade deles com Deus? E quarto, como a obediência afeta a habilidade de alguém se aproximar de Deus com intrepidez? Amém.